Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, programa que discute os problemas jurídicos de nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre as mudanças do Código Penal. Para tanto, convidamos o Dr. Haroldo Costa, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, para nos esclarecer algumas dúvidas. Dr. Haroldo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Dr. Haroldo, a gente tem visto muito na mídia, a mídia escrita, a mídia falada, que a criminalidade está aumentando cada dia. Todo dia nós temos notícias de homicídios, tráfico. Isso é uma verdade? E na sua visão, se for verdade, qual que é a causa, qual que é a razão desse aumento? Veja bem, João, é verdade. O número de crimes vem aumentando diariamente e infelizmente. E vários fatores contribuem para esse aumento da criminalidade. Principalmente a reincidência na prática de crimes. Nós verificamos hoje que o maior número de autores de crimes são pessoas que já foram condenadas pela justiça, já passaram pelos estabelecimentos penais, cumpriram pena e se tornaram reincidentes. E uma das justificativas para esse aumento é a falta de penalização correta, pena branda, ausência de estabelecimentos suficientes para as pessoas cumprirem a pena, progressão muito rápida de pena, e isso gera uma sensação de impunidade, tanto para a população como para o criminoso. Então não é um problema do juiz de direito e do promotor de justiça? Não. É um problema social. Né? E mais, porque a nossa lei impõe penas muito brandas aos autores, principalmente de crimes graves. O cidadão, infelizmente, também volto a frisar, aquele que pratica um crime, ele só acha que foi punido se ele recebeu uma pena privativa de liberdade, ou seja, se ele ficar preso na cadeia. Trancado. Isso. Quando ele recebe uma pena chamada de restritiva de direito, ou seja, que ele não vai para a cadeia, ele fica na rua e tem algumas obrigações a cumprir. O cidadão acha que ele não foi apenado, que ele não foi condenado. Eu ouço isso todos os dias durante as audiências, quando o juiz pergunta, o senhor já foi processado? Ah, não, eu fui, mas eu ganhei a cadeia. Ganhou por quê? Ah, não, eu estou na rua até hoje, eu não fui para a cadeia. Ele teve a pena. Quando a pena é inferior a 4 anos e o cidadão não é reincidente, ele realmente não vai para a cadeia. Ele é primário, tem bons antecedentes, ele não vai para a cadeia. Mas ele foi condenado. Tem lá a sentença condenatória. Se ele praticar um novo crime, ele vai ser considerado reincidente. E somente nessa hipótese ele será recolhido ao sistema carcerário. Esse de pena ele vai cumprir dentro da casa dele? Sim, vai cumprir viajar, na rua. Mas pode trabalhar? Pode trabalhar, pode viajar. Geralmente os juízes fixam um limite de até 15 dias. Se ele ultrapassar 15 dias na viagem, ele tem que pedir uma autorização judicial. Caso contrário, ele não precisa falar nada com o juiz. Para isso, sentenças menores de 4 anos? Sim, inferior a 4 anos, geralmente não há recolhimento em cadeia. E a razão por quê? O Estado não quer ficar com esse preso, não cabe ele? Então, o Estado, já há mais de 20 anos, ele tem tomado medidas de caráter a abrandar a punição. E, consequentemente, não tem criado cadeia suficiente para recolher todo mundo. Correto. Então, já que ele não tem dinheiro para construir cadeia, o que o Estado faz? Ele obriga o legislador a atenuar a lei para impedir que as pessoas vão para a cadeia e permaneçam nas ruas cumprindo pena. Então isso, como volto a frisar, isso gera uma sensação de impunidade. A população vê que os autores dos crimes, muitos deles, não vão para a cadeia. E os autores de crimes acham que recebendo pena menor de 4 anos, não recebeu nenhuma punição. Você já deve ter visto na rua, que eu já ouvi, uma frase assim, a polícia prende, o juiz solta. É muito comum isso, porque os benefícios hoje são muito grandes, né? Foram estendidos nos últimos 20 anos, né? Então o cidadão hoje só fica preso se ele realmente praticou um crime muito grave, um crime hediondo, ou for reincidente na prática de crime doloso. Caso contrário, ele vai permanecer em liberdade. O sistema penitenciário, o sistema carcerário hoje do Brasil, não tem essa para o estado de São Paulo, mas do Brasil, não reeduca, pelo jeito então? Não reeduca mesmo, e a prova disso é o número de reincidentes, né?
Nós temos, a maioria das pessoas que estão presas hoje são reincidentes, já cumpriram pena, saíram e retornaram. Ou seja, a cadeia não serviu. Mas a cadeia ainda é necessária. Para quê? Para os autores de crimes violentos graves. Não tem como você deixar na rua um latrocida, ou seja, aquele que mata a pessoa para roubar, um homicida grave, um traficante de drogas, um estuprador de crianças. Essa pessoa tem que permanecer recolhida, mesmo que o sistema não o reeduque. Para a proteção da sociedade, essas pessoas devem ficar afastadas do convívio social. Entendi. A gente tem visto, né, falar na mídia, está se mexendo alguma mudança das legislações. Como é que está funcionando hoje isso? Os senadores estão pretendendo já em 2013 que esse novo Código Penal entre em vigor. Não está previsto? Já para 2013. Ele está em tramitação, está no Senado, vai para a Câmara para ser votado até o final do ano. Né? Eles estão até agilizando e correndo com esse projeto para que ele entre em vigor já no próximo ano. Nosso código, que ano que ele é? 1940. 40. Então as regras que se aplicam hoje ao sistema de delinquência, 1940. Isso. E agora estão tentando mudar, talvez o ano que vem comece mais moderno. Isso. São várias alterações, algumas muito polêmicas, não é? Mas nós estamos aguardando aí os senadores e deputados, né, conversarem. Há muitas propostas, tanto do Ministério Público como da Ordem dos Advogados. Os secretários de segurança se reuniram recentemente também com o senador que é relator para pedir um maior rigor nas penas, maior rigor na progressão de regime, por tudo isso em razão dessa sensação que nós passamos. O que seria essa progressão desse regime? O que significa isso na prática? É assim, quando o cidadão recebe uma pena superior a 8 anos, ele obrigatoriamente começa a cumprir essa pena no regime fechado, integralmente fechado, dentro da cadeia. Ok. Para ele voltar para a sociedade, ele tem que demonstrar que ele tem condições de voltar para a sociedade. Está apto. Isso, que ele está apto. Ele, então, do fechado, se ele tiver bom comportamento, se um exame criminológico demonstrar que ele tem condições de voltar para a sociedade, ele progride para um regime semiaberto. Ou seja, ele vai trabalhar de dia em uma colônia penal agrícola ou em similar, né, durante o dia, e à noite ele dorme na cadeia. Depois, se ele cumpriu mais 1/6 da pena se for crime comum, 2/5 se for crime hediondo, aí ele pode ir para o regime aberto, ou seja, ele volta para o convívio social. Então isso é que se chama de progressão de crimes, né? De penas, desculpa. Ele começa no regime fechado, que é o mais rígido, é o mais rigoroso, depois vai para o semiaberto, né? Intermediário, e depois volta ao convívio social. O senhor consegue pontuar desse projeto novo? Quais são essas mudanças, ou algumas, as mais polêmicas, talvez? Olha, nós temos várias mudanças polêmicas. Exemplo, o aumento de possibilidade do aborto. Hoje a nossa legislação penal permite a possibilidade de aborto em 2 hipóteses apenas. Primeiro, se houver risco para a saúde da gestante. Ou seja, se não fizer o aborto, ela morre. Aí ela pode fazer o aborto. Né? Segunda hipótese legal, se a gravidez resulta de estupro ou atentado violento ao pudor. Nesse caso, não há necessidade de autorização judicial, nada. É o próprio médico que realiza com base nas afirmações da gestante. Então, atualmente, só essas 2 hipóteses. Essa nova alteração do Código Penal acrescenta outras 2 hipóteses, como eu disse, hipóteses que estão gerando muita discussão, muita polêmica. Primeira possibilidade, que o aborto seja realizado nos casos de inviabilidade do feto, que são aqueles casos geralmente de anencefalia. Isso. Né, que dependia, e hoje ainda depende, de uma autorização judicial, né, para se fazer o aborto. Né? Uma deformação genética. Isso. Ainda. Ou seja, se a criança ao nascer ela não tiver viabilidade, se ela for morrer, a legislação atual hoje não permite, passa a permitir. E a segunda hipótese, que é mais polêmica ainda, até a 12ª semana de gestação,
por vontade exclusiva da mãe, atestada por um médico ou psicólogo, que ela não tem condições psicológicas de levar adiante essa gravidez, se ela não tem condições de gerar e de manter essa criança, pode ser realizado o aborto. Poxa, absurdo, né? É uma questão muito polêmica, eu acho que deveria ser mais discutida com a sociedade para se evitar aí um número de abortos enorme que pode passar a acontecer. Um outro aspecto muito polêmico, relacionado ao porte de drogas para uso próprio. Hoje é considerado crime. Tanto o porte como o tráfico de drogas são crimes previstos em legislação penal extravagante. A partir da alteração que está sendo proposta, o porte para uso próprio deixaria de ser crime se houver algumas situações. A quantidade, né? Tudo vai ser previsto em lei. Hoje é crime. Hoje é considerado crime. Tanto o uso, porte para uso, como o porte para tráfico são considerados crimes. E a partir dessa alteração, o porte para uso deixaria de ser crime. E aí vai influenciar de novo, talvez, um aumento da criminalidade maior ainda. Sem dúvida. Hoje em dia, já os traficantes não andam com muita quantidade de droga justamente para evitar a prisão por tráfico de drogas, né? Quanto menor a quantidade, a possibilidade de prisão é menor. Então, os traficantes, obviamente, vão andar com a quantidade que a lei autoriza a pessoa portar a droga para uso próprio. Né? Alguma mudança, doutor, a respeito do menor portando droga? Porque a gente sabe que hoje o menor é que faz a venda para os grandes traficantes. Né? Não há nenhuma previsão nesse projeto de alteração da maioridade penal. Né? Então... nem para o tráfico e nem para o crime comum tem mudança. Não. E hoje em dia nós sabemos que os menores são usados para a prática de todos os tipos de crimes, não só para o tráfico de drogas, mas como homicídio, roubos, furtos, sequestros. Vários sequestros são praticados com a utilização de menores. Então essa questão também deve ser debatida pelo Congresso Nacional. Vários países, a maioria dos países reduziu a maioridade penal, alguns para 16, outros para 14, até 10 anos. Na Inglaterra, por exemplo, uma criança pode ser responsabilizada penalmente se praticar algum crime grave, né? Eu não chegaria a tanto, mas eu acho que na faixa dos 16 anos aqui no Brasil já seria o suficiente. No Brasil, com 16 anos já pode casar. Com 16 anos já pode votar. Correto. Quer dizer, ele pode eleger um presidente, mas ele não conhece Então, se ele tem responsabilidade suficiente para casar, para eleger políticos, ele também tem que ter responsabilidade para assumir a prática dos seus atos criminosos. Então, acredito que pelo menos aos 16 anos deveria ser fixado a idade penal. Hoje, como é que funciona? Um 16 anos comete um delito, ele é preso? A lei não fala nem em delito, fala em ato infracional. Né? Então é instaurado sim um procedimento junto à vara da infância e ele vai ficar sujeito a medidas que estão previstas no estatuto, né? Que vão desde uma advertência e no máximo uma internação na atual Fundação Casa Antiga FEBEM. Que não resolve nada, né? E pelo prazo máximo de 3 anos. Né? Nenhuma medida imposta a adolescente pode passar 3 anos. Mas com certeza não deve chegar a 3 anos, né, as penas. Não, só nos casos graves, né? De latrocínio, de homicídio. Senão 6 meses, 1 ano, com toda certeza, né? Mesmo porque não há também vaga suficiente nesses estabelecimentos para recebê-los. Né? Então tem que fazer um rodízio. Aquela questão que eu já ouvi falar, né? Só pode confirmar se é verdade ou não. Como é que funciona a questão do cultivar o entorpecente dentro de casa? Quer dizer, o cidadão tem um vasinho, uma jardineira plantada um pé de maconha. Sim. Muda? Vai mudar. Se essa alteração que está sendo proposta vingar, vai mudar. Então, se o cidadão plantar dentro de casa uma mudinha ou uma hortinha de droga para uso próprio, para uso dele, deixará de ser crime. Atualmente é considerado crime tanto de tráfico como de uso, porte para uso próprio. Semear, plantar para uso próprio é considerado crime. Como eu disse, se a alteração for aceita, vai deixar de ser crime também.
Ok, doutor, tem muitos assuntos para a gente conversar, nosso tempo já esgotou. Quero agradecer novamente a sua presença, poder contar aqui novas oportunidades. Sem dúvida, agradeço novamente o convite e estou à disposição para outros encontros. Muito obrigado. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção e participe do nosso programa. Envie e-mail para o nosso correio eletrônico dando sugestões de palestrantes e temas. Muito obrigado.